Vamos lá? Boa noite a todos novamente. Gostaria de cumprimentar aqui o secretário de administração presente, o senhor promotor Márcio Gai. Seja bem-vindo à nossa casa. É um prazer tê-lo aqui na Casa do Povo Navegantino. Também gostaria de cumprimentar os servidores públicos e as pessoas que nos acompanham também pelas redes sociais. Nosso boa noite a todos. Dando continuação à nossa sessão, que nós interrompemos na manhã de hoje, em conversação com as lideranças aqui, com os vereadores da Câmara, onde a gente estava discutindo o PLC, né? Eu já iria complementar o número 9, né? Mas nós recebemos um ofício agora, eu gostaria que o secretário pudesse ler, antes de fazer a segunda votação. Eu gostaria que o secretário lesse o ofício recebido. Ao excelentíssimo senhor Cirino Adolfo Cabral Neto, presidente da Câmara de Vereadores e Navegantes em exercício, senhor presidente da Câmara de Exercício, tramita na 4ª Promotoria de Justiça de Navegantes o inquérito civil número 06/2019, 00001919, que apura eventual improbidade administrativa praticada em virtude da manutenção do serviço de táxi em Navegantes sem qualquer tipo de concorrência entre os munícipes. Tendo em vista que na primeira parte da sessão extraordinária de hoje, 27 de maio de 2019, foi tratado o assunto quando a discussão em aprovação do projeto de lei número 35 de 2019, de iniciativa do chefe do Executivo, venho por meio do presente solicitar que, nos termos do artigo 154, parágrafo único do regimento desta Casa, seja permitida que o presente subscritor possa postar-se no plenário, na segunda parte da sessão, realizada na noite desse dia, a fim de esclarecer a situação dos taxistas e navegantes perante o Ministério Público. Cordialmente, Dr. Márcio Gai Veiga, promotor de Justiça. Obrigado, senhor primeiro secretário, vereador Samuel. Então, o nosso promotor gostaria de pedir a palavra aqui em plenário, e eu coloco, né, como isso não está previsto no nosso regimento interno, e então eu coloco em apreciação do plenário aqueles vereadores que se manifestam, né, favoráveis para que o vereador possa utilizar o plenário, permaneçam como estão, aqueles que são contrários, que levante-se. Então, foi aprovado, eu convido aqui para essa secretaria para trazer o nosso promotor aqui, doutor Márcio, um plenário para que ele tenha 10 minutos e possa expor aqui o seu pedido. Podemos começar? Então, boa noite a todos os vereadores, boa noite a todos os munícipes, boa noite ao presidente em exercício dessa casa. Em primeiro momento, eu agradeço a oportunidade de maneira extraordinária, estar aqui. É um grande prazer visitar mais uma vez essa casa. E o motivo de eu vir aqui é o fato de que hoje pela manhã, na primeira parte da sessão extraordinária, foi discutido a aprovação do projeto de lei oriundo do chefe do Executivo, que regulamentou o serviço de táxi aqui em Navegantes. É o 35/2019, salvo engano. Muito bem. Na discussão que houve hoje pela manhã, se falou de um procedimento que está em trâmite na Promotoria de Justiça. E, diante das manifestações que foram postas nessa casa na primeira parte da sessão, vi a necessidade de vir pessoalmente aqui esclarecer alguns pontos. Especialmente, o que me preocupa é a questão da emenda que foi redigida para essa casa pela manhã, para o artigo 39, parágrafo único. Explico. Pois bem, o serviço de táxi de Navegantes tem sido prestado, historicamente, há muitos anos, por pessoas que foram, com o passar do tempo, adquirindo concessões, autorizações, permissões, seja o nome que se queira dar. São situações fáticas, não jurídicas, por isso não me preocupo com o termo. E são pessoas que há 10, 20, 30, 40 anos vêm prestando serviço com atos administrativos que lhes permitiram estar lá, que causam preocupação ao Ministério Público. Esse assunto foi sendo regulado com o passar do tempo, por essa casa, certo? Inicialmente pela Lei Complementar 29 de 2005, certo? Há 14 anos, é uma lei complementar desta casa, que obrigou o município a licitar o serviço de táxi. Então, à época, não se discutia no STF se precisava licitar ou não. Então, há 14 anos, o município deveria já
cumprindo a lei municipal que saiu desta casa, e é uma lei complementar, certo? Que tem todo um trâmite diferenciado para aprovação, e deveria licitar. Isso não foi feito. Aí, em 2015, veio uma nova lei, a Lei 18 de 2015, que mais uma vez, no mesmo caminho da lei anterior, essa de 2005, também obrigava o município a licitar o serviço de táxi. Essa lei não foi cumprida e foi ajuizada, então, uma ação pelo Ministério Público, isso lá no ano de 2014 ainda. Essa ação civil pública visava justamente a fazer com que o município cumprisse a lei, repito, que saiu dessa casa. Então, quando o município, imagino que essa informação tenha vindo aos senhores vereadores, e por isso que eu venho aqui esclarecer, de alguma maneira vem aos senhores dizer que o promotor é que estaria querendo sobrepor, talvez até o STF. Não, não é isso. Existe uma ação civil pública, uma decisão judicial liminar, lá de 2014, certo? Que isso é uma decisão datada de 16 de dezembro de 2014. Ante o exposto, concedo a liminar almejado para determinar que o município promova, no prazo de 60 dias, prazo esse bastante razoável, considerando que o autor insta a promovê-lo desde o mês de junho do corrente ano, a competente licitação para o serviço de táxi do município de Navegantes, finalizando-a no prazo de 90 dias, revogando-se ao final as permissões e autorizações concedidas sem prévio procedimento licitatório. O juiz na época era o Murilo, certo? Decisão essa de 14 de dezembro de 2014, nos autos 0901 592 09 2014 8 24 0135. Essa decisão não foi cumprida pelo município. Ajuizei uma execução, um cumprimento de sentença contra o município, que hoje já soma um valor de R$ 2.544.679 reais de multa por descumprimento da decisão. Então, o atual quadro, essa lei que foi votada hoje de manhã ainda não está em vigor, então, o atual quadro, considerando a legislação vigente, que é essa de 2015, é de que o município, embora haja uma decisão judicial determinando a licitação do serviço, e embora haja uma lei municipal que já veio seguindo uma anterior, determinando a licitação do serviço, tem reiteradamente descumprido esse quadro. Isso, além de causar um prejuízo para o município, um prejuízo porque não permite que qualquer navegantino possa prestar o serviço de maneira igual a esses 40 e poucos que estão lá há anos, ainda causa um prejuízo para os cofres públicos. Então, o que o Ministério Público busca agora é, e esse é o procedimento que atualmente está em trâmite lá, é buscar, além da execução do valor, que não é o que nos interessa, porque a gente quer que haja concorrência, a responsabilização por improbidade administrativa de quem está sendo responsável por isso. Porque se existe uma lei e uma decisão judicial, como diz o velho ditado, a decisão judicial se cumpre, não se discute. E o município deliberadamente, eu estou aqui desde 2017, e tenho desde 2017 cobrado que o município fizesse, e não faz. Não bastasse, diante da situação de que o município tem fiscalizado um pouco mais o transporte por meio de aplicativos, fiz, com o apoio da Polícia Militar, uma fiscalização, junto com o secretário de Segurança, recente, questão de um mês atrás, dos taxistas de Navegantes. Qual foi o foco? Foi buscar, no local onde eles estão trabalhando, se estão adequados à lei, às normativas e às autorizações do município. Qual o ponto onde mais tem taxista? No aeroporto. Observei que haviam lá, segundo o documento anterior, vindo da Secretaria, 11 pontos de táxi e outros táxis que não são de lá. Certo? Então, como é que funciona? Como é que funcionava até irmos lá? Esses 11 táxis ficavam na fila. Quando o passageiro saía do terminal do aeroporto e pedia para fazer uma corrida dentro dos Navegantes, ele era obrigado, de maneira nada cortês, a descer do táxi. Eles tinham um rádio comunicador e chamavam alguém da rua de trás para chegar, como se fosse um carro clandestino. E aí o consumidor teria que sair daquele táxi e pegar outro, porque corrida local, alguns taxistas não fazem. Então o quadro, hoje, é esse. Além desse pessoal não estar regular, de acordo com a lei, de acordo com a decisão judicial, ainda entre eles há pessoas que mandam mais, por motivos que eu não consigo entender. Certo? Não bastasse, todos os táxis foram separados naquela praça, na frente do aeroporto, e buscamos a documentação de cada um deles. Então, o senhor está aqui prestando serviço, me mostre qual a documentação que lhe permite estar aqui. Em conjunto com a Secretaria de Segurança, pedi que a Secretaria trouxesse a documentação.
para mostrar os 11 táxis mais os outros que estão aqui, qual o ato administrativo que permitiu que eles estivessem aqui. E por incrível que pareça, nem um taxista que estava lá, e havia uns 15, tinha um ato regular. Nenhum deles tinha passado na vistoria que a Naventura faz no último ano. Vi uma situação de uma mulher que tinha uma autorização, um documento que ela dizia que era aquele que a legitimava, em nome do falecido marido há 5 anos. Tinha um táxi que não estava nem licenciado. Ou seja, nenhum desses táxis estava regular. Quando eu fui lá, fiz uma recomendação para o prefeito e também para o secretário. Naquele dia que entreguei em mãos para o secretário, aí fui com ele lá, no sentido que houvesse ao menos a fiscalização, já que a questão de licitar ou não estava sendo discutido em apartado. O prefeito respondeu, e o secretário também, no sentido que seria cumprida a recomendação, só que em loco nada houve. Paralelo a isso, logo depois oficiei o município questionando que me mandasse a relação de todos os táxis autorizados, com os veículos autorizados e quais os atos, isso é o principal, quais os atos os autorizaram a estar lá. E por incrível que pareça, e se os senhores quiserem, o procedimento hoje se tornou público, essa é a resposta do secretário. Se os senhores olharem a coluna do nome, do local do ponto, placa, o veículo e tal, e não existe indicação de que ato permitiu que essas pessoas estejam lá trabalhando. Então, o quadro hoje é de absoluta dúvida sobre a legalidade, a existência mesmo dos atos que os permitiram estar lá. Não bastasse, ainda há situações mais graves, que entre esses taxistas que estão nessa situação, alguns têm mais poder. Existe uma família, por exemplo, que tem 2 ou 3 pontos, que com certeza tem mais poder que os outros, que são os que são interessados em fazer viagens mais longas. Então, presidente e demais vereadores, o que foi dito aqui de manhã, de que eventualmente os taxistas, em relação aos aplicativos, teriam mais segurança, não se tem essa certeza. Porque eles não passaram por vistoria no último ano. Eles só foram atrás da vistoria, ou do documento que comprova a vistoria, após a nossa intervenção. Existiram, inclusive, ameaças ao secretário de segurança por alguns integrantes dessa família que mais tem táxis, ameaçando sobre a manutenção não do serviço, e assim por diante. Então, senhores vereadores, rapidamente, até para não exagerar da boa vontade dos senhores em ouvir o Ministério Público, quando veio essa... Ô, Cazuza, só abre a palavra dele. Obrigado. Como eu não estou acostumado a vir aqui, eu não estou cuidando do tempo, está em algum lugar? Ah, certo, obrigado. Então, segundo o que eu vi na sessão de manhã, eu analisei o projeto de lei, hoje durante o dia, certo? E o projeto de lei, por um lapso eu não trouxe ele aqui, mas o projeto de lei que foi aprovado hoje de manhã, em princípio, ele regulamenta uma concorrência, para que as pessoas que queiram participar do serviço de táxi possam prestar o serviço. Só que a emenda que foi feita, aspas, fica estabelecido o prazo de 120 meses de estabilidade para os autorizatários que já detêm a outorga da prestação de serviço que trata a presente lei, na prática vai permitir que esses taxistas que estão nessa situação absolutamente irregular permaneçam prestando esse serviço lá daquela maneira. A discussão aqui, vereadores, não é questão de licitação necessariamente. Para o Ministério Público, seja licitação, seja concorrência, seja concurso público, dê-se o nome que quiser. O que é necessário é que todas as pessoas navegantes que queiram prestar o serviço tenham essa possibilidade. O município tem que criar requisitos, tipo do carro, sei lá, os requisitos necessários, e as pessoas que quiserem participar, devem participar de algum tipo de competição, de concorrência, se dê o nome que quiser. Mas se deve possibilitar que qualquer pessoa do município que queira prestar o serviço possa estar lá. E mais grave, essa emenda, que resultou no parágrafo único do artigo 39 da lei aprovada, ela tem uma redação muito parecida com o artigo 52 da lei 18 de 2015. O artigo 52 da lei 18 de 2015 falava o seguinte: os permissionários, pessoas físicas, prosseguirão, na titularidade e na execução do serviço pelo prazo de 20 anos, prorrogável uma única vez
por igual período, nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º dessa lei, permitida, então, a transmissão da permissão aos herdeiros legítimos e meieiros, com base no direito sucessório, pessoa essa que poderá explorar a delegação pelo prazo máximo de 20 anos não prorrogável. Na ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Ministério Público de Santa Catarina, a número 914, 4694, 41, 2015, 824, 0000, esse artigo foi declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então, infelizmente, ao que parece, a probabilidade desse dispositivo que foi aprovado na emenda ser considerado pelo Tribunal inconstitucional, pelos mesmos motivos já expostos nessa outra ação ajuizada, é muito grande. E, como eu falei, além da questão jurídica da inconstitucionalidade, essa emenda acaba por possibilitar que essas irregularidades continuem. Então, do ponto de vista do Ministério Público, não é necessário que haja obrigatoriamente uma licitação. Como eu falei, o nome que se dará a essa concorrência, seja o nome que for. O que é necessário é que qualquer pessoa que preencha determinados requisitos do município de Navegantes possa prestar o serviço. E não se está aqui querendo beneficiar pessoas de fora. Não. Pode se limitar a pessoas que moram aqui, por exemplo. Não vejo problema nisso. A questão é que não tem sentido que 40 pessoas que, por motivos que não se sabe, conseguiram estar lá há 10, 20, 30, 40 anos, isso antes mesmo da Constituição de 88, que não admite esse tipo de situação, continuem lá. E por mais 10 anos. Então, para os senhores terem uma noção, na discussão, na reunião que tivemos com o prefeito, agora, quarta-feira passada, o estudo do secretário foi no seguinte sentido, e a proposta inicial seria essa. Deixaríamos os 42 e criaríamos mais 10 vagas. Como deixar os 42 nessa situação? Certo? E outro detalhe, a lei federal obriga, por exemplo, que 10% das vagas sejam preenchidas por deficientes físicos, por exemplo. Né? É a lei federal que regula isso. Então, se mantivermos só os 42, os 40 e poucos que tem ali, nem a lei federal poderá ser cumprida. Então, a situação é grave, certo? Eu não consigo verificar que, do jeito que está, haja interesse público. Não consigo concluir de que haja essa segurança, que o senhor mencionou de manhã, presidente, que se a sua filha fosse para algum lugar, você não teria certeza que ia chegar. Vimos um carro, por exemplo, 2018, com 150 mil quilômetros. Ele não passou pela vistoria. Que garantia se tem que aquele carro está devidamente qualificado para levar alguém? Então, não existe uma fiscalização efetiva, existe um descontrole absoluto do setor, a ponto de, se todos nós sairmos daqui agora e formos lá na secretaria e perguntar cadê o ato que autorizou cada um dos taxistas, e a lista eu tenho aqui, o município não consegue dizer. Porque é um monte de ato, um atrás do outro, que acaba regulamentando essa bagunça que está hoje. Então, se o Ministério Público não tivesse ido até lá, naquela oportunidade, a coisa estaria continuando como está. Então, a intenção do Ministério Público, de maneira alguma, é sobrepor ao STF, porque a questão de licitação, tudo bem, pode ser discutida, mas o interesse público recomenda que isso seja permitido para qualquer cidadão do Navegantes que queira participar disso, como qualquer outro setor. E, inclusive, a lei orgânica do município fala que o município deve prezar, deixa eu localizar aqui, pela livre iniciativa. E quando um projeto de lei vem, digamos assim, cortando ou impossibilitando a livre iniciativa em determinado setor, ele vai contra o próprio artigo 1, inciso 5, da lei orgânica do município, que, digamos, é a Constituição do município de Navegantes. Então, só chamo a atenção dos senhores por isso, eu sei que o projeto já foi aprovado, ainda tem que passar pela fase de sanção né, ainda tem mais uma discussãozinha a respeito disso, mas só exponho aos senhores essa preocupação do Ministério Público e venho aqui pessoalmente dizer que, de maneira alguma, o Ministério Público tem a intenção de se sobrepor a ninguém e que o Ministério Público, na verdade, busca nada mais do que cumprimento da legislação, inclusive municipal. Sendo que a lei, aquela de 2005, a que eu fiz menção, ela vem há 14 anos, ela foi editada há 14 anos, exigindo uma licitação que nunca foi feita. E a lei de 2015 vinha no mesmo caminho, exigindo a tal da licitação que nunca foi feita. Nesse meio tempo, tudo bem, o STF mudou de posição, mas o que não se pode deixar é essa falta de concorrência indo de encontro à livre iniciativa de qualquer pessoa de Navegantes
que queira prestar o serviço. Acho que o que eu precisava falar é isso, sempre mantendo a boa relação com essa casa. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui e o respeito de todos os senhores, que é uma via de mão dupla. E agradeço muito e uma boa noite a todos. Muito obrigado, doutor Márcio, pela presença aqui e a importante explanação. É sempre bom a gente ter sempre o contraditório e ampla defesa, né? E para que o Ministério Público possa participar, e seja bem-vindo, né? Não para essas situações, mas para outras. A Casa do Povo está aberta, inclusive para nos ajudar aqui na defesa das prerrogativas nossas enquanto legislador. Acho que vai ser importante o papel do Ministério Público para que a gente possa ajudar aqui o nosso poder legislativo a ultrapassar, né? Principalmente com as medidas populares, né? com as conversas com a população, entender que muitas vezes a gente precisa fazer gastos aqui nessa casa que vão de encontro às necessidades da população, né? E não apenas por questões meramente políticas ou politiqueiras, né? Então, a gente pretende sempre privilegiar aqui, com toda certeza, a população navegantina. Senhor presidente, eu posso... O senhor, como é o nosso decano na noite de hoje, o senhor tem toda a palavra. Estou entrando pelo cano. Primeiro, quero cumprimentar nosso promotor, doutor Márcio, né? Bom, doutor, esses 42 táxis que trabalham hoje no aeroporto, pode ser que eu esteja enganado, mas todos foram concedidos através de decretos por antigos prefeitos. Esse é o conhecimento que eu tenho com relação a esses 42 táxis. O que acontece é que esses 42 táxis, eles não eram exclusivos no aeroporto. Eles eram no bairro do Gravatá, no bairro de Machados, no bairro de São Domingos, por diversas localidades, por diversos bairros. Como o filé mignon, né? A questão, o poder aquisitivo no aeroporto, corrida para Blumenau, Joinville, enfim, era mais lucrativo, acabou acumulando todos no mesmo local. Aí a questão de a secretaria que regulamenta essa questão e colocar os seus, porque cada táxi tem número, e colocar, trabalhar em Machados, na esquina do Porto das Balsas, eu lembro que tinha, em frente a Camil tinha ponto de ônibus, de táxi, enfim, e acabaram aglutinando todas essas situações ali. A gente sabe que alguns municípios, né, doutor Márcio, ele flexibilizou um pouco mais essa questão de transição, né? Blumenau, se não me falha a memória, o Gaspar, 10 anos ou 15 anos. Por quê? Porque o que aconteceu durante esses 40 ou 30 anos? Alguns acabaram comprando, né? Vendendo casa para comprar o ponto de táxi de outras pessoas. Muitos dali não são mais nem os titulares que foram, a grande maioria eu até acredito, com poucas exceções. E também, se foi comprado, vão ter um prejuízo nessa questão. Concordo plenamente que o serviço não é feito de excelência. Tá? Nós tivemos aí, começou em 2015, com uma repórter da RBS, na época, que teve que tirar as malas do porta-mala, porque ela queria, eu acho, se não me falha a memória, até o ferryboat, e aí o taxista não concordou, ela teve que retirar, e ali desencadeou em 2014, eu acho, essa questão toda. Mas a emenda que foi feita, ela pode ser vetada pelo prefeito também? Ela pode ser vetada pelo prefeito. Nós fizemos aqui a emenda. Eu também entendo, doutor Márcio, e concordo plenamente com as colocações de Vossa Excelência, mas da noite por dia, a pessoa também perdeu o seu ganha-pão, eu acho que também é complicado. O que o município tem que fazer é fiscalizar. Por que não houve a fiscalização se eles estavam com documentação em dias? Como eles vão no comércio?
ver se tem um alvará. Os bombeiros estão batendo de porta em porta para ver se tem um alvará. Estão fazendo um mutirão na cidade inteira. Por que o município não faz isso? É tão difícil? A secretaria, fiscalização e ali. Ô, meu amigo, tua documentação aqui está regular? E disciplinar melhor essa situação. A gente entende, concordamos plenamente com as suas colocações, mas tem sempre os dois lados da moeda, a questão social também, né? Isso, doutor. Eu quero dizer, o nobre presidente, que o doutor Márcio é sempre bem-vindo aqui na nossa casa. Claro, sempre. Tá? E não precisa nem mandar ofício, pô. É verdade, não precisava, né? Isso aí foi uma nova legislação que nós estamos, agora, nesse momento, vamos fazer. Viu, doutor Márcio? Como é bom ter um decano na casa, tá vendo, doutor Márcio? Ele sempre perspicaz na fala dele. Obrigado, vereador Lisson. Então vamos continuar a sessão extraordinária. Vamos para a segunda discussão do projeto de lei complementar número 09, que altera os anexos 9 aqui, né? 9, 10 e 11 da lei complementar 72. Segunda discussão e segunda votação do projeto de lei complementar número 9, de 24 de maio de 2019, assim especificado. Altera os anexos 9, 10 e 11 da lei complementar número 72, de 8 de janeiro de 2010. Com os pareceres favoráveis das comissões. Obrigado, vereador Samuel. Vereador Murilo. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, assessores da casa, nossos internautas que nos acompanham ao vivo neste momento, todas as pessoas que nos visitam nesta noite, em especial o doutor Márcio, que se encontra aqui presente, o secretário Márcio Rosa, o presidente do sindicato, o senhor Francisco Johansen, todos os servidores que também aqui estão, a Bel, né, a Márcia, enfim, todos os nossos amigos que aqui se encontram. Senhor presidente e demais vereadores, eu só tenho a falar aqui, estou nesse momento falando em nome da oposição, que o município, através desse projeto de lei complementar número 9, ele reconhece um erro que já ultrapassa muitos anos, né, vem do governo anterior, que infelizmente, de forma muito lamentável, é um erro que ocorreu aí há anos, já vem ocorrendo há anos e infelizmente o servidor sempre sai perdendo, né, nunca se erra para mais, né, sempre é para prejudicar o servidor público. Portanto, esse projeto, claro, a oposição declara favorável, porém, agora vamos engrossar um pouquinho aqui o discurso. Porém, nós não vamos discutir, nós precisamos discutir aqui nos valores, as perdas retroativas. Nós estamos falando aqui, daqui para adiante. E nós temos aí, claro, já se perdeu mais, acho que foram 6, 7 anos, né, de perdas, e só dá para, o servidor só pode buscar os 5 últimos anos, infelizmente, somente os últimos 5 anos, esse 0,2%. E nós não queremos, senhor Márcio Rosa, discutir o direito com essa comissão, que vai ser criada uma comissão dentro da prefeitura. Nós não queremos discutir o direito, porque o direito já, obviamente, por esta lei, já está, o próprio executivo está reconhecendo esse erro que veio lá desde o governo Roberto, lamentavelmente, até hoje, do governo Emílio, e nós não queremos discutir diretamente o direito, porque o direito já está sacramentado. Porém, nós precisamos que essa comissão, que vai ser formada, defina estratégias, de que forma poderá ser feito esse pagamento retroativos, de que forma e todo o modo que será operacionalizada essa situação, para que nós possamos aí de forma muito madura, de forma responsável, assumir, que o município tenha que assumir essa situação, que não é prejuízo, já era para estar sendo pago, já era para estar no orçamento, já era para ter um planejamento, mas não está tendo. Infelizmente, nós precisamos lutar para que não seja judicializada essa situação, para que se arraste alguns anos para definir essa situação. E eu peço encarecidamente, senhor Márcio Rosa, o senhor está aqui em nome, creio que está em nome do prefeito, e claro, em nome do Poder Executivo, eu peço que o senhor indique também, talvez 1 ou 2 vereadores desta casa, né, para estar presentes nessa comissão, pelo menos acompanhando, se não presente, mas acompanhando semanalmente os trabalhos dessa comissão, para ver de que forma vai ser resolvida essa situação, e principalmente o Sindicato dos Servidores esteja presente junto a esta comissão,
porque a grande preocupação, a grande luta daqui para frente, eu creio que nós vamos ter grandes embates, é realmente a questão, como já falei, daquilo que ficou para trás. Então nós precisamos aí, a Câmara tem que estar por dentro dessa situação, estar por dentro dos prazos, de que forma se quer parcelar, de que forma será feito todo esse pagamento, que eu tenho fé que será já colocado aí no planejamento imediato, até no orçamento do ano que vem, para que nós possamos aí reparar esse erro lamentável que já acontece aí desde 2011, 2012, né? 2013, desculpa. Desde 2013 que essa situação se arrasta. Então, essa era a nossa colocação, a minha colocação enquanto líder da oposição, colocação também dos nossos nobres amigos, pares, vereadores de oposição desta casa, e esperamos aí que tudo se resolva da forma mais tranquila possível. Muito obrigado, e nós declaramos, então, reafirmando aqui o voto favorável a este projeto. Obrigado. Obrigado, vereador Murilo. Vereador Badeco. Parabenizar o vereador Murilo pelas palavras, agradecer ao empenho da Secretaria de Administração, junto ao nosso secretário Márcio, e ao prefeito também pela disponibilidade, assim, já de querer resolver esse problema. Então, o esforço de todos, Márcio, venha contemplar o servidor público por essa perda, né, salarial aí, que eles merecem até mais, né? Mas o esforço de vocês que trouxe isso à tona para que esses problemas fossem resolvidos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Badeco. Vereadores, só para a gente poder esclarecer, inclusive para os próprios servidores que nos acompanham aqui em plenário e também pelas redes sociais, então já foi editada a portaria número 1421, de 24 de maio de 2019, que designa os servidores Pedro José da Silva, Mônica Raquel Saturnino Antônio e Daniel Seiber Rocha, para, sob a previdência do primeiro, instituírem comissão de processo administrativo para apurar a aplicabilidade correta da Lei Complementar 72 de 2010 e suas alterações, bem como deliberar sobre o pagamento retroativo de possíveis débitos. 2. A comissão, ora instituída, terá o prazo de 60 dias a contar da presente data para apresentar o relatório contendo as conclusões pertinentes. 3. Essa portaria entra em vigor na data da sua publicação, foi assinada então pelo secretário Márcio e o prefeito municipal. E eu vou já fazer uma sugestão aqui, uma solicitação para o secretário Márcio, para que a Câmara enviar um ofício ao secretário para que a Câmara tenha uma cadeira nessa comissão, para que a Câmara possa acompanhar de perto na comissão, para acompanhar os trabalhos dessa comissão. Então, Júnior, por favor, peça para a Secretaria fazer um ofício solicitando uma cadeira, então uma vaga nessa comissão para a Câmara de Vereadores, para que a gente possa acompanhar esses trabalhos. Então, acho que com isso... Senhor presidente, só posso colaborar aqui? Claro, vereador. Claro que não tem forma de... não dá para impor, né, mas... que se nós pudéssemos também sugerir a participação do sindicato juntamente nessa comissão, que nesse mesmo ofício possa aí sugerir, eu creio que a oposição toda... Acho que o sindicato ele pode oficiar por ele próprio, né? O sindicato oficia e nós aqui, então nós botamos uma cadeira, o sindicato bota a cadeira deles, entendeu? E aí eu acho que todo mundo junto, né? É a portaria número 1421. Tá bom? Muito obrigado, senhores vereadores. Então... tem mais alguma discussão? Não? Então vamos votar em segunda votação. Então, o projeto de lei complementar, número 72, número 9, né, que altera as disposições da lei complementar 72, foi aprovado. Projetos? Não temos mais, senhor presidente. Não temos o 67, não temos nada, então agradeço a presença de todos, agradeço principalmente, senhores vereadores, a parceria de cada um de vocês. Muito obrigado, tá? Muito obrigado pelo apoio e parceria de vocês sempre aqui durante as sessões ordinárias e extraordinárias. Dou por encerrada a sessão e convoco a próxima sessão ordinária, a 1ª do mês de junho, para o dia 3, às 19 horas. Pai nosso...